Sejam todos bem-vindos à nossa aula 28 da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. Hoje a gente vai continuar nosso estudo de teoria da complexidade, vendo que o problema da soma de subconjuntos é NP completo. Ok, então primeiro vamos rever alguns tópicos de aulas anteriores, depois a gente vai para o nosso problema da soma de subconjuntos, com o objetivo de mostrar que ele é NP completo. Então, em aulas passadas, né, a gente viu problemas fáceis e razoáveis, né? Então, os fáceis são que possuem algoritmos em tempo polinomial e os razoáveis são os que podem ser verificados em tempo polinomial. Depois a gente viu a classe P, NP e NPC. A gente pegou redução polinomial também para definir essa classe NPC, que é a classe dos problemas NP completo. Então, aqui basicamente, se A se reduz polinomialmente ao B, a gente tem que uma instância do A vai ser transformada, né, em uma instância do B, de modo que se essa instância do A for sim, ela vai ser sim também lá no B, e se for sim, né, se essa transformação for sim lá no B, também você vai ter o sim lá do A. Ok? Então, depois a gente viu o teorema que a gente mais usa, né, para mostrar que um certo problema ele é NP completo, porque utilizar a definição é muito complicado, né? Vamos dizer assim, você mostrar que absolutamente todos os problemas que pertencem à classe NP se reduz polinomialmente àquele problema e depois provar que ele pertence à classe NP. Okay, então, se a gente já tem um certo problema NP completo e tem alguma ideia de fazer essa transformação, então aqui a gente tem de um modo mais simples, né? Depois a gente viu que o SAT foi o primeiro problema NPC que foi demonstrado, né? Aí, partindo dele, a gente teve o 3SAT, que ele já tem um padrão, né, de ter 3 literais por cláusula, né, que ele também é NP completo. E por conta disso, a gente utilizou ele para mostrar que o clique, né, o problema de você tentar dizer, né, se existe uma clique de tamanho K em um certo grafo, esse problema ele é NPC. E também, aula passada, a gente viu que o cobertura por vértice ele pertence a NPC também. E na nossa aula de hoje, a gente vai para o problema de soma de subconjuntos. Okay? Então, aqui eu estou chamando ele de soma subic. Okay? Então, que problema é esse? Né? Esse aqui, na verdade, ele é bem simples. Né? Então, a instância dele é um subconjunto S, aí você tem um S1, S2 até um certo SK, você tem um conjunto de inteiros aqui, e você tem um número inteiro também aqui que eu estou chamando de T. Ok? Então, a sua pergunta é, será que existe um subconjunto de S cuja soma de elementos seja T? Ou seja, será que você consegue escolher alguns elementos lá de S, aí depois você soma esses caras que você escolheu? Será que o resultado dessa soma vai ser igual a esse T? Ok? Então, por exemplo, aqui, né, você tem que o S é igual a esse conjunto aqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16 e 32. E o T igual a 50. Então, do jeito que está aqui nesse exemplo, né, a nossa resposta vai ser sim, né? Por que ela vai ser sim? Porque você tem o 2, o 16 e o 32 que pertencem a esse conjunto, e se você somar eles, você vai ter que o resultado que é o 50, que é igual ao T. Ok? Mas, por exemplo, se o T fosse 51, né, será que tem uma forma de você pegar aqui 51, né? É evidente que sim também, né? Porque você pega esses 3 números aqui e mais um que você vai ter o 51. Ok? Mas, por exemplo, 1000 a gente já sabe que não dá, entendeu? Então, 1000 aqui seria não para a gente, qualquer valor acima de 1000, por exemplo, também não vai dar certo também. Tá, 500 também não dá, enfim. Mas, basicamente, o nosso problema é esse, né?
Então, o foco hoje da nossa aula vai ser mostrar que esse problema aqui, ele é NP completo. Ok? Então, vamos lá começar. Então, o teorema é, né, o problema soma-sub que ele é NP completo. Aí a gente vai seguir a mesma ideia de demonstração que a gente já viu em aulas anteriores, ok? Então, usaremos o teorema, que é esse aqui, que ele é bem conhecido, né? Já pela gente. Então, se você tem aqui um certo problema NP completo e você mostra uma redução desse problema que é NP completo para o problema que você quer mostrar que é NP completo e que o problema que você quer mostrar também pertence a NP, então a gente tem que ele é NP completo, ou seja, que ele pertence a NPC. Tá? Então aqui no caso a gente vai pegar o 3SAT novamente, okay? Lembrando que o 3SAT ele é muito bom, né? Para a gente pegar ele porque ele tem o padrão de sempre ter três literais por cláusula. Okay? Mas assim, talvez algum outro problema semelhante também seria possível você aplicar também, tá? Mas a gente vai pegar ele aqui. Então, você pegou o 3SAT e claro que o C vai ser o soma subic, ok? Então, aqui a gente vai mostrar o que, né? Que o 3SAT se reduz polinomialmente ao soma subic e que o soma subic pertence a NP. Então, o primeiro que a gente faz sempre é que o soma subic pertence a NP, porque isso aqui é mais fácil. Ok? Então, vamos lá. Então, soma subic pertencer ao NP. Então, o que seria um certificado? Quem é que vai garantir que de que você pode responder que a tua pergunta seja assim? Tu tem um conjunto, né, e tem um inteiro, tá? E aí tu quer saber se tem alguns elementos de lá cuja soma dê igual àquele inteiro lá que ele está dando lá na tua instância, tá? Então aqui, vamos dizer assim, olha, o problema é sim, claramente a gente vê pelo quê? Por um subconjunto, tá? Um subconjunto dessa tua instância. Tá? Então, eu vou pegar aqui um S', né, que é um conjunto de inteiros, ok? Então, para ser sim, né, para ser sim lá para a minha instância, lembra que a minha instância ela tem um conjunto S maiúsculo, aqui eu estou pegando o S', tá? Então, o que é que eu vou ter que verificar aqui? Qual é a verificação que eu vou ter que fazer aqui em cima desse conjunto S' aqui? Primeiro, eu tenho que ver, né, se o S' ele está contido no S, ou seja, eu tenho que ver se todos os elementos que eu tenho no S' eu vou ter no S. Então, será que essa verificação pode ser feita em tempo polinomial? Pode, né? Ela pode ser feita em tempo O de n ao quadrado, né? Aqui tá errado, né, tá, gente? Aqui tá errado. Onde n aqui seria o tamanho, a quantidade de elementos que você tem em S, tá? Deixa eu só fazer essa modificação aqui rápido. É porque a ideia é que você vai pegar cada elemento de S e vai verificar se de S' e vai verificar se está no S, né? Então, ou seja, você para cada elemento de S' você tem que percorrer todos os elementos de S, né? Então isso vai dar n ao quadrado. Se você tem que, no pior caso, ambos os conjuntos podem ter tamanho n, né? Então, deixa eu só modificar aqui, deixa eu achar aqui primeiro. Ok, achei aqui, vou compilar aqui agora. Cadê? Pronto, n ao quadrado. Pronto, é n ao quadrado, né? Porque basta você verificar se cada x' pertencente a S', temos que o x' também pertence ao S, ok? Então, como você tem que ir para cada elemento de S', você tem que verificar se ele está lá no S, ou seja, você tem que, lá no pior caso, você vai percorrer todo mundo e o último cara pode ser o que pertence lá, né? Aí isso vai dar que você sempre vai ter que percorrer o S inteiro e é evidente que o S' também ele tem que ser
verificado inteiro, porque como cada elemento de S' tem que pertencer ao S, né? Então você tem que percorrer o S' inteiro, tá? E no pior caso, você sempre fica percorrendo o S também todo. Tudo bem? Então, n ao quadrado, ok? Então vai ser O de n ao quadrado para você fazer essa verificação e vai ser em tempo polinomial, tá? Então, outra coisa é se a soma dos elementos de S é igual a T. Aqui sim, né? A gente... Opa! Aqui está errado também, só um minuto. Aqui é O de n, né? Porque basta você percorrer... você vai percorrer e vai somando, só isso. Ou seja, você vai... Pode ser um for lá do tamanho de S', ok? Então, aqui vai ser O de n, tá? Consertou aqui agora. Então, basta você percorrer os elementos de S' computando a soma, ou seja, você vai sempre fazendo a soma, receber ela, mais o elemento que você está verificando naquele momento. Tá? Então, aqui a gente só basta fazer essas duas verificações, tá? É basicamente isso, você vê se ele é um subconjunto de S e se a soma dos elementos dele é igual ao T, okay? Que seria o inteiro lá da nossa instância, tá? Então vamos agora, vamos agora para mostrar uma redução, né? A gente tem que mostrar que ele se reduz polinomialmente, que o 3sat, né, ele se reduz polinomialmente a ele, tá? Então, primeiro vamos para o nosso exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui o nosso exemplo aqui. Eu vou pegar aquela mesma fórmula que a gente está pegando lá das aulas anteriores, tá? E a gente vai fazer a nossa construção aqui agora, tá? Então, eu tenho que partir, né, dessa fórmula φ aqui, eu tenho que construir um conjunto de números inteiros e também, em separado, né, desse conjunto, um inteiro k. Okay? Se essa fórmula ela for satisfatível, então tem que existir um subconjunto, né, desse conjunto que eu vou construir, cuja soma vai ser igual o inteiro. Okay? E se não tiver aqui, se não existir, então se não existir uma valoração aqui que satisfaça φ, não vai poder existir um subconjunto lá cuja soma seja igual a t. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer que essa cláusula aqui, deixa eu colocar só. Ok, então essa cláusula aqui eu vou chamar de C1, essa aqui eu vou chamar de C2 e essa cláusula aqui eu vou chamar de C3. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses números, né, do meu conjunto, eu vou colocar eles em uma tabela, tá? Então eu vou construir essa tabela, para cada linha vai ter um significado, para cada coluna também vai ter um significado, vai ter um motivo para cada um desses caras existirem, tá? Então, vamos lá. Para cada variável, aqui a gente tem duas variáveis só, já. A gente tem x1 e x2. Então, para cada variável, eu vou criar as duas primeiras colunas, ok? Então, eu vou criar o x1 e vou criar o x2. Depois, para cada cláusula, aqui eu tenho 3 no caso, eu vou criar uma coluna também, tá? Então, eu vou colocar C1, C2 e C3. Ok? Coloquei aqui. Pronto. Aí aqui eu terminei de fazer as minhas colunas, tá? Vou colocar até aqui no meio assim. Pronto. Aí, agora eu vou para as linhas, tá? Então, para cada as primeiras linhas, eu vou reservar, né, para os literais, ok? Então, como eu tenho a minha variável x, então eu vou colocar uma referente ao literal
x e o x barra, tá? Então, se eu tenho o x, eu vou colocar o x e o x barra. Aqui no caso eu tenho um 2, que é x1 e x2. Então, eu vou colocar x1, x1 barra, x2 e x2 barra, tá? Então, eu vou colocar x1 barra, x2 barra. Ok? Coloquei isso aqui. Para cada cláusula, eu vou criar duas linhas. Então, eu vou colocar aqui o C1, C1, C2, C2, C3, C3. Pronto. Aí aqui eu finalizo as minhas linhas e as minhas colunas, tá? Eu vou deixar assim, ó, para ficar um pouco mais claro aqui, né? Que aqui eu dividi aqui para variável, aqui para cláusula, aqui para literal e aqui para cláusula. Ok? Então, como é que eu vou preencher aqui, tá? Como é que eu vou preencher? Ah, e o meu T, né? O meu T, ele vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar 1 aqui, porque é para essa primeira coluna, né? Vou colocar 1 aqui para essa segunda coluna. E para esses outras colunas aqui, que são de referente às cláusulas, eu vou colocar 3. Então, para cada linha, para cada coluna que é correspondente à variável, eu vou colocar 1. E para que é cláusula, né, eu vou colocar 3. Okay? Esse aqui vai ser igual ao meu T. Então, aqui nesse caso, meu T vai ser 11.333. Okay? Então, aqui, né, já surge algumas ideias aqui, né? Ah, professor, aqui você quer 3, né? Aqui 3 e tudo mais. Aqui, ó, você tem 2, né? Você tem 2 aqui. Aqui você tem 1, né? Então, meio que esse 1 aqui, ó, ele tá meio que dando a ideia do que, né? Ah, esse 1 aqui seria referente à variável x1, ok? Então, vamos supor o seguinte, ou eu tenho que o x1 ele é verdadeiro, ou então que o x1 barra ele é verdadeiro. Tá? Então, basicamente seria uma ideia para você colocar assim, ó, nessa casa decimal aqui desse número, né? Para esse 1 aqui surgir, né? Eu só posso ter um número aqui, ok? Tipo, um número 1 aqui. Então, se eu colocar 1 aqui, por exemplo, aí todo o resto tem que ser 0, tá? Obrigatoriamente. Ok? Para a soma que ela resultar nesse 1 aqui embaixo, tá? E é exatamente essa a ideia, entendeu? Porque eu não vou correr aquele risco, ó, de colocar, por exemplo, 1 aqui e 1 aqui. Porque senão vai dar a soma aqui vai dar 2, né? E aqui embaixo vai dar o 2 aqui embaixo. Então, isso vai ser... essa ideia eu vou verificar para cada variável. Tudo bem? Nas cláusulas, ó, o que é que eu vou fazer, né? Qual é a ideia, né? Ó, que você tem C1, C1, C2, C2, C3, C3. Então, aqui, por exemplo, se eu colocasse o número 1 aqui e o número 1 aqui, eu só tenho 2 aqui, né? Se você tem um mais 1, que é 2, e aqui embaixo você tem que ter o 3 aqui embaixo, você tem que ter a soma desses caras para ter o 3. Ou seja, você tem que ter pelo menos 1 aqui em cima. Você tem que ter 1 aqui, ou em algum lugar que você tem que ter 1 que é para fechar o 3 aqui embaixo. Ok? Então, aí já vem aquela ideia lá de ter pelo menos um verdadeiro em cada cláusula. Ok? Então, essa aqui vai ser a nossa ideia para a gente continuar a nossa construção. Tá? Então, dado que a gente tem essa ideia aqui na nossa cabeça, o resto para preencher essa tabela aqui, né, vai ser basicamente, né, colocar aqui evidente nesse pedaço aqui, né, eu vou olhar para as minhas variáveis, né, onde eu tiver a minha variável e o literal correspondente eu vou colocar 1, tá? Então aqui no caso, aqui você tem o x1, você tem o x1 e o x1 barra, coloca 1 aqui e você coloca 1 aqui.
ok? Aí você tem o seu x2, que você vai colocar 1 aqui e aqui. Tudo bem? Aqui na minha... nos outros, né? Aqui eu vou continuar com a mesma ideia. Aqui, ó, C1, 1. Aí tem um C2, C2. Eu vou colocar, ó, aqui, ó, C1, C1, tá? Aqui o C2, C2. Então, eu vou colocando 1 para os caras que são correspondentes, né? Que são associados. Ó, C3, C3, então eu vou colocar 1. Tudo bem? E para as cláusulas, né? Se o literal está naquela cláusula, eu vou colocar 1. Tudo bem? Por exemplo, aqui eu tenho que o x1 ele está no C1. Então, eu vou colocar esse 1 aqui, ó, porque eu sei que o x1 ele está nessa cláusula C1. Tá? Então, ele está na cláusula C2 também, mas ele não está na cláusula C3, então eu vou colocar 0. Ok? Então, basicamente, onde eu não colocar nada aqui, então você entenda que tem um 0 aqui. Ok? Então, o x1 barra, ele não está no C1 e nem no C2, mas ele está no C3. O x2 ele está no C1 e não está no C2 e nem no C3. O x2 barra ele está no C1 e está no C... Não, ele está no C2 e está no C3. Ok? Então pronto, é isso aqui que eu vou fazer, né? Então aí eu completo a minha tabela toda com 0 agora, ok? Só que eu vou colocar 0 só nos cantos mais relevantes aqui, tá? Ó. Por que o senhor está falando mais relevantes, professor? Porque é o seguinte, ó. Por exemplo, você sabe que aqui você tem um número 1, mas você sabe que o 01 é a mesma coisa, que o 001, que o 001, que o 00001 é o mesmo número, tá? Então, normalmente a gente não fica colocando 0 na frente de número inteiro, tá? Mas a gente sabe que é a mesma coisa, né? Então, você sabe que o 1 é igual a 01, que é igual a 001, que é igual a 0001. Okay? Então, não importa quantos zeros você coloque aqui na frente, que você vai ter sempre o mesmo número, tá? Então, eu não vou colocar esses zeros aqui, ó, desses lados aqui, não. Ok? Então, mas eles existem aqui na minha tabela, tá? Ok? Então, pronto. Esses números aqui, né, ó, esse aqui, se eu tomar, né, lembra lá que você tem o seu conjunto S, aí você tem o S1, você tem o S2, e aí vai até o seu SK. Né? Então, esse aqui, ó, seria o teu S1, ou seja, seria ele 10.110. Então, o teu S2 vai ser esse camarada aqui. Aqui vai ser o teu S3, aqui o S4, e aí você continua. O S5 vai ser 100, o S6 vai ser 100 também, o S7 vai ser 100, o S8 ser 100, não, vai ser 10, né? Desculpa, o S7 é 10 e o S8 também é 10. O S9, né? O S9 é 1, o S10 vai ser 10, tudo bem? O S10 vai ser 1, desculpa. Ok? Então, aqui, né, a gente sabe que a gente tem que ter aquela ideia, né? Ó, para você ter um aqui, você não pode pegar os dois juntos aqui, não. Você tem que nessa coluna, você só tem caras referentes ao x1. Então, ou você vai pegar a linha que é referente ao x1 ou o x1 barra, tá? E o mesmo vai ser válido para qualquer outra variável que você pegar, tá? Aqui no caso a gente só tem mais uma variável que é o x2, mas você vê, ó, que nessa coluna aqui você só tem esses dois 1s aqui. Então você não pode pegar eles dois, porque senão você vai ter esse número aqui abaixo, ok? Então você não pode pegar, ó, o S3 e o S4, ok? Você não pode pegar os dois, não. Aliás, você tem que pegar exatamente um deles,
também você não pode deixar de pegar eles não, porque senão não vai dar um aqui embaixo não, tá? Você tem que somar aí tudo de modo que vai dar certo aqui embaixo também, tá? Então tem que ter um. Então você tem que escolher exatamente um deles. Ok? E os outros aqui, ó, por exemplo, você tem aqui o 3 aqui, né? Ó. Tudo bem? Então, para dar esse 3 aqui, você pode pegar esses dois aqui, né? Esses dois uns aqui para dar 2, né? Pode, tudo bem, mas você tem que ter pelo menos um daqui de cima. Ok? Então você tem que ter pelo menos um daqui de cima. Porque senão você não vai conseguir esse 3 aí não. Ah, professor, e se eu conseguir os 3? Se eu já consegui os 3 aqui em cima, eu já tenho um 3 para fechar a conta aqui no 3 aqui embaixo. Você simplesmente não pega esses dois aqui, tá? Você não é obrigado a pegar nenhum elemento não. Lembra que o nosso problema é se existe um subconjunto cuja soma é igual ao nosso inteiro T. Ok? Então, essa aqui é a nossa construção. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou deixar para você explicar essa construção, o sim, sim e o não, não como exercício, tá? Porque eu já fiz nas aulas anteriores e é muito importante que você continue treinando isso, que é lá de matemática discreta, né? Que é você pegar a sua ideia para resolver um certo problema e você escrever ela, ok? Então, tem vários alunos que têm muita dificuldade com isso, tá? E é perfeitamente normal também. Okay? Você ter uma certa dificuldade em tentar escrever as suas ideias e explicar as suas ideias, tá? Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Ok, você já sabe fazer a sua construção, ou seja, você já sabe pegar a sua fórmula φ, né? E explicar como é que você vai ter ela para dela, né, você vai conseguir fazer um conjunto S e um inteiro T. Ok? Agora você tem que mostrar que ela funciona, ou seja, você tem que fazer o sim, sim e o não, não. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente sabe que se a gente colocar o x1 como verdadeiro e o x2 como falso, vai dar certo, né? Então, x1 verdadeiro e x2 falso, vai dar certo, né? Ó, x1 aqui verdadeiro, x1 verdadeiro, e o x2 barra vai ser falso aqui nesse outro, então a gente vai ter o que é pelo menos um verdadeiro aí em cada cláusula, e logo vai ser satisfatível, né? O fim. Então, mas aqui como é que vai dar certo aqui, ok? Então, partindo dessa valoração aqui, quem é que eu vou escolher? Ó, aqui nesses camaradas aqui, né? Nessas linhas aqui que são referentes aos seus literais, você simplesmente escolhe os que foram verdadeiros, tá? Então, aqui no caso, você tem que o x1 ele é verdadeiro, então você coloca aqui, ó, x1, ou seja, o S1 aqui no caso, ele está no meu subconjunto, tá? Lembra que se for satisfatível no φ, eu tenho que mostrar um subconjunto, né, do S, de modo que a soma vá dar igual ao T. Okay? Então, eu escolhi aqui o x1, aí eu já dei ok aqui para essa soma aqui, tá? Desse primeiro cara aqui. Então, tá tudo ok. Aí, o x2, eu não vou pegar, eu vou pegar o x2 barra, ok? Então, peguei aqui o x2 barra. Aí eu já vou ter tudo certo para esse 1 aqui. Ok? Agora, como é que eu sei que vai dar certo aqui nesses 3 aqui? É muito fácil, né? Eu sei que cada cláusula, né? Cada cláusula vai ter um literal, ó, que é verdadeiro. Tá? Então, por exemplo, aqui na primeira, eu sei que o x1 é verdadeiro. Eu sei que ele é verdadeiro também lá na segunda cláusula. E na terceira eu sei que o x2 barra ele vai ser verdadeiro. Então eu vou pegar esses 3 caras aqui, ó. Okay? Então peguei esses 3 camaradas aqui. Eu sei que vai ter esses uns aqui. Ok? Porque foi a forma que eu construí, né? Se o literal pertence àquela cláusula,
eu marquei como 1. Tá? E como eu estou pegando esses caras que são equivalentes a verdadeiro, né? Então eu sei que lá naquela linha e coluna eu vou ter pelo menos um cara lá marcado com um que são exatamente esses caras aqui, ok? Então, dado que eu tenho pelo menos um aqui em cima, para cada coluna, né, eu tenho pelo menos um, basta eu completar com uns que forem necessário aqui, tá? Ó, então aqui eu sei que eu tenho só um aqui em cima, ok? Então, basta você pegar esses dois que estão aqui embaixo, ok? Então, você vai pegar o S5 e o S6. Então, você pega esses dois caras aqui. Aqui o mesmo, né? Ó, aqui eu tenho só um aqui. Então aqui eu vou pegar os dois aqui, que são o S7 e o S8. Tá? Então você pega o S7 e o S8. E para dar esse camarada aqui também, você vai pegar o... Opa, eu coloquei aqui o C3 também, né? Você pega aqui, eu já tinha colocado, né? Então, para dar esses caras aqui, né, 3 aqui embaixo, você vai pegar esses dois aqui embaixo, né? Tudo bem? Então eu sei que deu a conta lá certinha, né, do 11.333. Mas por que eu tive essa certeza? Porque a minha fórmula φ ela era satisfatível, tá? Ou seja, existia, né, um conjunto cuja existe uma valoração tal que cada cláusula ia ter pelo menos um literal verdadeiro, tá? Então, como ia ter pelo menos um literal verdadeiro, então eu tinha a certeza de que nesse pedaço aqui da tabela, né, em cada coluna eu ia ter pelo menos um lá para esses caras aqui, ó, que eu escolhi aqui nesse pedaço, ok? Então, assim que você mostra o sim, sim, ok? Aí, o não, né? Você pode pegar o sim, sim voltando, ou seja, que se existe de fato, né, um subconjunto aqui, cuja soma de igual a esse camarada aqui embaixo, então existe uma valoração para esse camarada aqui em cima, tá? Aí, como é que você poderia argumentar? Olha, para dar esse 1 aqui embaixo, né, ó, obrigatoriamente, ou eu pego a linha que é correspondente ao literal x, ou então o x barra, ok? Então, isso vai ser válido para cada variável, tá? Aqui no caso eu tenho duas, mas você poderia ter mais, né? Então, para cada variável, você vai ter que ter exatamente um desses caras aí, né? Então aqui a gente já sabe que se a gente escolher o x, então a gente não vai escolher o x barra, tá? E o contrário também, né? Se eu não escolher a linha, se eu escolher a linha lá do x barra, né? Eu não vou escolher a linha do x, ok? Então isso corresponde a uma valoração válida, né? Que você pode dar, né? Então para cada linha aqui nesse primeiro pedaço, né? Você pode separar, né? Eu tenho esse pedaço da tabela, que é 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, que não tem nada, né? E esse aqui é o 4, né? Então pronto, aí nesse pedaço 1 aí, a gente tem essa argumentação para dizer que a sua valoração ela vai ser válida, tá? Então aqui no caso, né, como você escolheu, como existe o x1 e o x2 barra, você dá essa valoração exatamente que está aqui, ok? Como você escolheu o x1, você vai dar verdadeiro para a variável x1, como você escolheu a linha do x2 barra, então você vai dar falso para o x2, ok? Porque o x1 barra tem que ser verdadeiro. Aí você parte daquele princípio de novo, né? Olha, esses caras aqui embaixo, tudo bem, que você, no caso, você escolheu todo mundo, né? Mas você sabe que se você escolher todo mundo aqui de baixo, né? Esses que foram criados a partir de cláusulas, você tem a absoluta certeza que você nunca vai conseguir o 3 aqui embaixo não, tá? Você nunca vai conseguir o 3 aqui embaixo não.
Ou seja, você precisa de pelo menos 1 aqui nesse pedaço aqui de cima. Ok? Então tem que ter pelo menos 1 nesse pedaço aqui de cima, que é para dar o 3 lá embaixo. Só que como você escolheu os caras que são você deu verdadeiro, né? Lá na sua valoração, então você sabe que vai existir pelo menos um verdadeiro em cada cláusula para essa valoração que você deu partindo desse conjunto aqui. Ok? E logo o FII vai ser satisfatível. Ok? Tudo bem? Então, só para finalizar aqui, é interessante que a gente veja aqui, ó, a ideia do não, né? Porque simplesmente eu só fiz o sim voltando, né? Mas como é que seria o não, professor? Então vamos modificar aqui para dar errado, né? Para não existir. Então eu vou apagar esse lado aqui e vou acrescentar mais uma coluna aqui, tá? Então é o seguinte, para isso eu vou ter que acrescentar mais uma cláusula aqui. E vou colocar até em vermelho aqui para dizer que vai dar errado, tá? Então, o i, aqui no caso seria do x1 barra ou x2 ou x2. Ok? Então, essa aqui seria a nossa cláusula 4, ok? Essa nova, né? Essa nova fórmula φ aqui, ela não é satisfatível, tá? Então, como ela não é satisfatível, não vai ter que existir nenhum conjunto aqui embaixo, né, nenhum subconjunto cuja soma seja igual ao t para essa minha construção. Ok? Ó, se você colocar verdadeiro, né, aí eu estou falando verdadeiro lá no x1, verdadeiro lá no x2. Então você tem que o C3, você tem que o C3, todo mundo vai ser falso. Ok? E se você colocar ao contrário, todo mundo falso, aí o C1 que vai ser todo mundo falso, ok? Se você colocar verdadeiro no x1 e falso no x2, você vai ter problema lá na sua C4, então, ok? Lá na sua cláusula 4. E se você colocar, então inverter, né? Colocar o x1 falso e o x2 verdadeiro, aí você vai ter problema lá na sua cláusula C3, ou seja, em todas as possibilidades de você colocar VOF, né, no x1 e no x2, você teve problema aqui. Tá? Então, vamos continuar aqui a nossa construção aqui. Então, ó, eu vou dizer aqui que tem um C4, né? Ó, eu tenho que o x1 não tá, mas o x2 tá, né? Então, eu vou colocar um aqui no x2 aqui, ó. Um aqui no x2 aqui são... tem um x1... Ah, tem um x1 barra, desculpa. Então, aqui, ó, tem um x1 barra aqui, ó. Ok? E aqui eu vou ter que criar o C4. E aqui vai ter 1. Aí eu vou ter que colocar esses zeros aqui. Para ficar claro, né? Ok, então acrescentei esses camaradas aqui. Aqui eu tenho 3, 3, 3, 3. Esse aqui é igual ao meu T. Ok? Então, o jogo é aqui, né? O lance é aqui. Se não vai dar certo para nenhuma valoração aqui em cima, não vai existir também aqui embaixo. Aí como é que a gente pode argumentar nesse não, né? Aqui, né, a gente pode perceber que para dar uma aqui nesses dois aqui, né? Deixa eu colocar até de vermelho aqui. Para dar... pronto. Então, para dar um aqui nessas colunas que são referentes às variáveis, não tem jeito. Ou eu escolho um cara que é para o x, ou então eu escolho a linha que é do x barra. Okay? Então, isso vai ser para cada variável, ou seja, aqui no caso para o x1 e para o x2. Então, aqui não tem jeito, né? Vai ser
eu vejo que seria equivalente a uma valoração, ou seja, eu vou ter que escolher entre o x1 ou o x1 barra. Ou eu escolho o x2, ou então eu vou escolher o x2 barra, ok? Mas como para cada valoração que você dá, né, você sempre vai ter uma cláusula sempre que vai estar todo mundo falso, por exemplo, se você escolher o x1 barra e o x2, ok? Então você escolheu esses caras aí. Aí você vai lá na cláusula que tá todo mundo falso, né? Então se você escolheu o x1 barra, para ser verdadeiro, né? Ou seja, você está pegando o x1 sendo verdadeiro, não, o x1 sendo falso e o x2 sendo verdadeiro, tá? Então se você pegou o x1 sendo falso e o x2 sendo verdadeiro, vai dar problema na tua cláusula C2. Aí olha aqui na tua coluna, né, que é referente ao C2 aqui, ó. Como tu pegou esses dois caras aqui, obrigatoriamente você vai pegar, sempre assim, você não pode pegar, por exemplo, aqui eu escolhi esses dois caras aqui, não. Ok? Então você pegou essa linha lá do 2, aqui só tem 0, aqui não tem 1 não. Tinha que ter pelo menos 1 para você completar com esses dois aqui embaixo, ó. Ok? Então aqui você não consegue o 3 aqui embaixo, não. Você só consegue 2, que são exatamente, vamos dizer assim, os seus números de folga, né? Aqui você só consegue ter no máximo 2. Professor, será que eu não consigo, por exemplo, pegar essa terceira linha aqui? Você não consegue. Por quê? Porque senão aqui no x2, ó, você não vai ter um 1 aqui, você vai ter 2, ok? Porque você pegou esses dois caras aqui, ok? Então, assim, aqui de fato, como é que você pode argumentar aqui para o não, né? Aqui, para dar 1 sempre aqui para essas colunas referentes, né? Ou então, né, esses dígitos aqui de t, né? Para você ter sempre um aqui, ou para cada variável, ou você vai escolher o x, a linha do x, ou então você vai escolher a linha do x barra, não tem jeito, ok? Só que para qualquer valoração que você dê, né, isso seria equivalente a uma valoração. Para qualquer valoração que você dê, sempre vai existir uma cláusula, né, que está todo mundo falso. Ou seja, lá naquela coluna, né, que é referente àquela cláusula, aqui no caso seria essa daqui, né? Como vai estar todo mundo falso, esse primeiro pedaço aqui que você pegar, você só vai pegar números zeros, ok? E como aqui embaixo, nessa mesma coluna, você só consegue no máximo 2 uns, ou seja, a soma C igual a 2, você não vai conseguir o 3 aqui, desse dígito aqui não. Tudo bem? Então essa é a ideia aqui para você argumentar o do não. Ok? Então eu vou deixar como exercício você escrever essa parte final aqui, ou seja, para vocês escrever como é que você vai fazer essa construção desse conjunto S e desse T partindo de uma fórmula φ, tá? E depois para mostrar que essa tua construção funciona com o sim, sim e o não, que seria mais matemática discreta. Ok? Então, por hoje é isso, tá? Então, você pode ver lá no CIPSA, tá? Não tem nenhum problema, mas a ideia, né, da aula, né, é você sentar e você pensar como é que você escreve, tá? Porque não basta só você ter as ideias, não. Você tem que saber escrever direito e você tem que saber convencer as pessoas de que de fato ela está correta. Ok? Então é isso, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.